Existe uma lei que é chamada lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. E muita gente ainda não entendeu que tem plantado semente que os seus filhos vão acabar colhendo. A sua esposa vai colher, o seu marido vai colher. Ou seja, quando você tem uma vida distante de Deus, fora dos planos de Deus, fora dos propósitos de Deus, talvez você não saiba, mas você está sacrificando sua família. Mas Deus te trouxe aqui hoje para poder mudar essa realidade na sua vida. Você crê nisso? Eu hoje estou pregando aqui com a minha esposa. Quantas vezes eu orei por ela? Ela não queria saber de ministério, falar para mim, eu não casei com pastor, eu casei com um micareteiro e quero continuar casado com esse micareteiro. Me expondo, vai dormir no sofá. Aí falava isso para mim. Eu orei tanto por ela, Deus viu, Deus sondou meu coração e hoje está aqui pregando junto comigo. Sabe por quê? Deus continua fazendo. Amém. Queridos, a verdade é que na vida todos nós precisamos fazer sacrifícios. Sim ou não? A verdade é essa. Olha para a vida das mamães. As mamães muitas vezes precisam sacrificar um tempo de refeição, né, de qualidade. Às vezes a mamãe é privada do sono, é ou não é? Precisa amamentar, precisa dar comida para o filho. O corpo, né, porque fica ali 9 meses com o bebê, né? Cuidando de um bebezinho, dando para ele os nutrientes necessários. E a primeira palavra que o bebê fala quando começa a falar é papai. Papai. Foi assim na sua casa? Na nossa também. Ou seja, na vida a gente precisa fazer sacrifícios. Os homens, os pais de família, a gente precisa sacrificar muitas vezes o nosso tempo. Qual é o pai que não gosta de sentar na frente da televisão, almoçar tranquilo, ver um Globo Esporte, né? Ver um futebol? Só que às vezes a gente abre mão de tudo isso, por quê? Porque nós queremos cuidar da nossa família. A gente precisa prover na vida da nossa família. Então, a vida do homem, do pai de família, é também uma vida de sacrifícios. A vida do pastor. Pensa uma pessoa que sacrifica a sua vida, é o tal do pastor. Porque o pastor, muitas vezes, ele abre mão de tempos com a família para poder estar abençoando as suas ovelhas. Foi ano passado, no Dia dos Namorados, a gente tinha marcado de fazer um jantar na nossa casa. No caso, eu fiz a minha parte. É. Eu fiz o jantar. Ela fez o jantar. E aí, na hora que a gente ia jantar, a mãe de uma ovelha faleceu. Na mesma hora. E pensa uma coisa, gente. Eu não sei se tem uma estatística para isso, mas pensa a quantidade de gente que morre no domingo para enterrar na segunda. Por que na segunda? É a folga do pastor. Pensa. Ou seja, a vida do pastor também é uma vida de sacrifício. Ou seja, a nossa vida é de verdade uma vida de sacrifícios. Agora, eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa muito importante essa noite. Se tem uma coisa na vida que você nunca, repita assim comigo, nunca, você nunca pode sacrificar, é a sua família. Você nunca pode sacrificar a sua família. Até porque a gente precisa deixar muito claro isso aqui. Por quê? Porque na ótica de Deus, a família é o alicerce para uma sociedade forte e que cumpre verdadeiramente a vontade de Deus. Mas qual é a nossa realidade hoje? A nossa realidade é que muitas pessoas, muita gente ainda não entendeu que não pode sacrificar a família. Pastor, mas como que eu sacrifico a minha família se eu acordo cedo, eu trabalho, eu coloco comida em casa, eu cuido dos filhos, eu dou banho nas crianças, boto na escola? Como é que eu sacrifico a minha família? Muitas vezes você sacrifica a sua família com alguns pecados que você comete. Porque tem muita gente que tem cometido pecado e tem achado que tem passado batido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma lei que é chamada lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. E muita gente ainda não entendeu que tem plantado semente que os seus filhos vão acabar colhendo. A sua esposa vai colher, o seu marido vai colher. Ou seja, quando você tem uma vida distante de Deus, fora dos planos de Deus, fora dos propósitos de Deus, talvez você não saiba, mas você está sacrificando sua família. Mas Deus te trouxe aqui hoje para poder mudar essa realidade na sua vida. Você crê nisso? Eu não tenho dúvidas. Todas as vezes que eu entro pelas portas da igreja, eu tenho uma expectativa de que Deus vai mudar a realidade da minha vida. Eu tenho a convicção de que Deus vai mudar a minha história.
E eu não tenho dúvidas que Deus te trouxe aqui para mudar a realidade da sua família, amém? Para que a gente entenda mais sobre esse assunto, hoje eu tenho um tema. E o tema é: Deus quer salvar a sua família. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ele assim: Deus quer salvar a sua família. Se você tiver com seu cônjuge, fala assim: Deus vai salvar a nossa família. Deus vai salvar. Está muito fraco, está muito fraco. Fala assim: Deus quer salvar a sua família. Para o cônjuge, Deus vai salvar a nossa família. Amém, eu creio nisso. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso para o Senhor, porque Ele merece. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quem não está participando do EBA, né, do EBA, da Escola Bíblica da Atitude, precisa participar. Se você está com dificuldade de encontrar aí Gênesis 6, a EBA é o seu lugar. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9. Quem achou diz amém. O texto diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém. Amém. Santo Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós clamamos, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar e pedimos ao Senhor, Pai, que fale aos nossos corações. Nos dá, Senhor, toda instrução, todo direcionamento para que esse tempo, Pai, nós possamos, Senhor, direcionar as nossas famílias, porque nós cremos, Jesus, que o Senhor tem planos sobre a nossa família, tem planos sobre a nossa casa, e nós queremos, Senhor, alinhar o nosso coração, alinhar as nossas famílias para cumprir todos os sonhos e os projetos que o Senhor tem para ela, Pai. Essa é a nossa oração, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto dessa palavra que nós acabamos de ler é uma história muito conhecida. Se você perguntar para qualquer criança que já fez parte do ministério infantil em algum momento da vida, ela vai saber te contar sobre a história de Noé. A Bíblia vai dizer que a terra ela estava corrompida, que havia muita violência, e qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência. Eu acho curioso olhar para a história de Noé e às vezes eu me pego me perguntando o que a geração de Noé fez de diferente que a nossa geração ainda não fez. Porque se a geração de Noé era uma geração que estava corrompida, era uma geração violenta, era uma geração que não agradava a Deus, que caminhava, como a Bíblia vai dizer, fora dos propósitos do Senhor.
essa geração fez com que o Senhor se irasse ao ponto de mandar um dilúvio. E o Senhor disse a Noé: Noé, eu vou acabar com a humanidade. Todos os seres vivos irão morrer. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor viu no meio de uma geração corrompida um homem íntegro e fiel. Eu acho curioso, no mínimo, que o Senhor não olhou e viu uma família íntegra e fiel. O Senhor viu um homem. Tá aí já a primeira coisa que a gente precisa já ligar o alerta da nossa casa. Basta que um se posicione com integridade e fidelidade ao Senhor, para que nós possamos ver o movimento do Senhor sobre as nossas famílias. Amém? Então, em nome de Jesus, eu creio que você não veio aqui hoje em vão. Você veio até aqui porque você vai receber do Senhor todo o direcionamento para que você possa se posicionar e também, como Noé, por conta da sua fidelidade, da sua integridade, ver o favor do Senhor sobre a sua casa. Então, a Bíblia vai dizer que Noé era um homem íntegro. No meio de uma geração, no meio de um povo corrompido, a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. E diante disso, o Senhor então dá uma instrução clara para Noé. Noé, você vai fazer uma arca, vai ser assim, vai ter tantos metros, você vai fazer com esse material. No final você vai usar pinche para cobrir a arca. E o Senhor começa a dar todas as instruções de como seria a arca. A Bíblia vai dizer que Noé faz como o Senhor mandou? Fez tipo o Senhor mandou? Não. A Bíblia vai dizer que Noé fez exatamente como o Senhor havia mandado. Exatamente. Às vezes o Senhor dá instruções para a nossa casa, instruções para as nossas vidas, e a gente quer fazer só um pedacinho. Ah, vou fazer só isso aqui. Mas Noé fez exatamente como o Senhor tinha mandado. E depois de construir a arca, a Bíblia vai dizer que os animais vieram até Noé. Esses animais, então, entraram na arca junto com Noé, os seus 3 filhos, as suas noras, a sua esposa. A arca se fechou e então se cumpriu a palavra do Senhor. Veio o dilúvio sobre a terra. Gente, eu não sei vocês, mas essa história, essa palavra move o meu coração, porque diante de uma instrução clara, diante de um cenário que não parecia que ia chover, Noé cumpriu o que o Senhor falou, veio o dilúvio e aconteceu exatamente como o Senhor mandou. Se eu posso afirmar para vocês alguma coisa essa noite, eu quero te afirmar que o Senhor quer salvar a sua família. Amém. Eu creio que mesmo diante de um cenário caótico, mesmo diante de uma geração corrompida, se nós estivermos firmes nos propósitos que Deus tem para nossa casa, Deus vai salvar a nossa casa. Eu ainda não tenho o privilégio do meu pai ter se convertido, e meu pai ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. E todas as vezes que eu leio essa palavra, eu trago ela à realidade da minha vida, porque assim como o Senhor fez com a família de Noé, eu creio que o Senhor vai fazer na minha casa. Então, em nome de Jesus, o propósito do Senhor para as nossas vidas é salvar a sua casa. Amém? A história de Noé, ela nos ensina muitas coisas importantes e nós vamos falar sobre isso essa noite. O que podemos aprender com a história de Noé para que a nossa família seja salva também? Você quer saber sobre isso? Amém? Qual o primeiro ensinamento? É que não importa o tamanho da corrupção à nossa volta, não podemos ser influenciados pelo mundo. Queridos, no verso 9, na parte A, vai dizer que Deus tomou uma decisão. Qual foi a decisão que Deus tomou? Destruir com o mundo. Porque Deus olha para o mundo e fala assim, não tem como. Olha como é que está, olha o estado disso. Deus olha para o mundo e vê o povo corrupto, vê o povo violento. E Deus toma uma decisão de destruir tudo. Mas ao mesmo tempo que Deus toma essa decisão, Deus vê um homem que é justo. Quem? Noé. Um homem justo e íntegro. Pastor, como é que era o povo naquele tempo? O povo, eles estavam totalmente distantes de Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês, muito importante. Quanto mais distante de Deus, mais corrupto nós somos.
mais a corrupção toma conta da gente. Às vezes a gente fica pensando, pastor, falou de corrupção, eu lembro logo dos políticos. Queridos, corrupção tem em tudo quanto é lugar. Corrupção tem na medicina. Um dia desse, uma moça da igreja falou comigo, pastor, a minha netinha quase morreu. Eu falei, por quê? Porque os médicos, eles estavam induzindo a minha filha a ir para o parto cesárea. E aí, por conta dessa indução, dessa condução, a minha netinha quase morreu. Eu falei, gente, olha como é que tá esse mundo. E aí você olha como é que está tudo corrompido. Você vai na universidade, está corrompido. Você vai na igreja, muitas vezes, corrupção. Quantos líderes corruptos, ou seja, a corrupção, ela está espalhada no mundo inteiro. Mas não é porque a corrupção está espalhada no mundo inteiro que eu também tenho que ser corrupto. Até porque a Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz. Ou seja, nós devemos ser diferentes do mundo de verdade. Então aqui a gente olha, a gente aprende com Noé que não importa o tamanho da corrupção à nossa volta. O que importa é que nós não somos influenciados por esse mundo. Amém? E aqui, queridos, é interessante que quando você fala disso, fala da história de Noé, talvez algumas pessoas podem pensar assim, pastor, mas o que eu tenho a ver com a história de Noé? A história de Noé foi lá no Antigo Testamento, tem tanto tempo que isso aconteceu, isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Deixa eu te falar uma coisa, você está totalmente enganado se você pensa assim. Até porque Jesus foi muito claro dizendo que no fim dos tempos, nós viveríamos como nos tempos de Noé. Lembra que ele falou isso? Está lá em Mateus 24. Se você ainda não leu Mateus 24, você precisa ler, porque o fim está próximo. Amém, gente? E Jesus foi claro dizendo, olha o que ele diz a partir do verso 37, ele fala, como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha o que Jesus está falando para a gente. Jesus está falando, olha, na vinda do Filho do Homem, quando eu voltar para buscar a minha igreja, vai ser como nos tempos de Noé, vai estar todo mundo vivendo, vai estar todo mundo casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo, ninguém vai nem se ligar. Como Noé entrou na arca, ninguém se ligou. O que aconteceu? Veio o dilúvio. Assim vai ser na minha volta. Queridos, Jesus está voltando. E nós estamos vivendo exatamente como nos tempos de Noé. Por quê? Porque a corrupção está nos influenciando. Essa é a verdade. E se a gente quer salvar nossa família, o mundo não pode nos influenciar. Não pode. Não pode. E aí, queridos, Deus olha para Noé e vê alguém diferente. Deixa eu te perguntar de verdade, se Deus hoje olha para a tua casa, ele vê em você alguém diferente? É uma boa pergunta, sim ou não? Porque a gente precisa ser diferente. Pastor, mas eu não estou sendo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que nele você é. Que nele você pode ser. Porque não dá. Deus olhou para Noé e falou, eu vou salvar a tua família por causa de você, cara. Eu quero salvar a sua família por causa de você. Foi o que a Suzana disse. Não foi porque a família de Noé era uma família íntegra, justa, não. Foi porque Noé era íntegro e justo. Eu já quero falar uma coisa importante para você. Talvez você chegou aqui nesse culto triste porque seu cônjuge não está com você. Porque um filho teu está vivendo fora dos propósitos de Deus. Porque você está louco para trazer todo mundo da sua família. Comprou a cadeira, inclusive, pensando para que a tua família estivesse aqui. Mas você chegou aqui triste porque você olha para o lado e não vê seus parentes. Deixa eu te falar. Viva na integridade, na retidão, porque Deus vai honrar a sua vida. Receba essa palavra. Eu hoje estou pregando aqui com a minha esposa. Quantas vezes eu orei por ela? Ela não queria saber de ministério, falava para mim, eu não casei com pastor, eu casei com um micareteiro e quero continuar casado com esse micareteiro. Me expondo, vai dormir no sofá. Tem que falar. Pra você ver, era tão ruim que era micareteiro. Só nunca torci pro Vasco, mas micareteiro era. Aí, falava isso para mim. Eu orei tanto por ela, Deus viu, Deus sondou meu coração e hoje está aqui pregando junto comigo. Sabe por quê? Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Nós precisamos entender, queridos, que um justo salva muitos pecadores. Um justo. Às vezes você pensa e fala,
olha assim para o mundo e fala, pastor, mas está todo mundo corrompido. Querido, não importa a quantidade de gente que está se corrompendo, o que importa é a quantidade de justos que Deus está procurando. Será que no meio de toda a corrupção Deus olha para você e fala, opa, tem um justo aqui? Lembra de Abraão? Quando Deus falou, vou detonar Sodoma, vou acabar com Sodoma. O que Abraão fez? Abraão falou, como é que pode, Senhor? O Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Sério? E ele começa a interceder, pedindo para Deus, olha, se tiver 50 justos, o Senhor alivia Sodoma? Aí Deus olha e fala, tá bom, cara. Tiver 50? Rapaz, beleza, não vou acabar com eles não. Aí Abraão olha para o povo e fala, 50? Não, Deus, deixa eu retificar aqui. 40. Meu irmão, faltou ele chegar em 2. Ele chegou em 10. Sabe qual foi o fim de Sodoma? O fim de Sodoma. O fim de Sodoma? Foi o fim de Sodoma. Por quê? Cadê os justos? O que vale, querido, não é a quantidade de pecadores, de gente corrupta. O que vale é a quantidade de justos disponíveis a dizer, eu estou aqui e por conta de mim, a minha família vai ser salva. Toma posse disso hoje em nome de Jesus. Mas, em segundo lugar, o que nós podemos fazer para salvar a nossa família? O povo pode estar longe de Deus, mas Noé andava com Deus. Olha o que diz o versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé decidiu andar com Deus. E andar com Deus é diferente de conhecer a Deus, de ouvir falar de Deus. Eu não sei se quantos de vocês acompanharam a Copa aí, agora acredito que muitos. Mas se eu perguntar para vocês assim, vocês andam com o Neymar? A gente viu muita reportagem sobre o Neymar, inclusive que ele era o primeiro jogador home office. A gente ouviu isso. Mas o fato da gente conhecer algumas histórias sobre ele, da gente ouvir falar sobre ele, torna a gente alguém que anda com ele? O fato de você vir, sentar nessa cadeira, ouvir sobre Deus, ouvir as histórias sobre Deus, conhecer um pouquinho da Bíblia, não te torna alguém que anda com Deus. Se você quer que o Senhor salve a sua casa, você precisa andar com Deus. Toda a geração de Noé estava corrompida. Mas assim como o Joubert bem disse, Noé tomou uma decisão. Eu não vou me corromper. E para além de não se corromper, porque na vida não basta só não se corromper, é preciso se posicionar. Não adianta no seu trabalho, tá todo mundo fazendo um esquema, você tá vendo e você fala assim, não, eu vou me posicionar, eu não vou me enfiar no esquema. Mas se você tá vendo, tá fazendo vista grossa, você também é parte disso. Omissão, pecado. A gente é omisso com a nossa casa. A gente vê os nossos filhos escorrendo entre os nossos dedos. Só que corrigir dá trabalho, educar dá trabalho. Mas quando nós andamos com Deus, nós entendemos que coisas certas são certas, coisas erradas são erradas. A gente tem uma filha de 18 anos, que ela ama jogar futevôlei. Ela foi participar de um campeonato e nós fomos assistir. Quando a gente chegou lá, a gente ficou apavorado. Que ambiente corrompido. Eu falei, Luana, eu sei que você ama, mas não dá para passar o dia aqui. Mãe, mas não tem problema porque eu não sou igual a todo mundo. É, minha filha, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Não é ambiente para você. Eu precisei me posicionar. Porque a Luana ama o futevôlei, mas eu amo o Senhor. E como responsável pela minha casa, como aquela que quer se posicionar em integridade, eu precisei dizer não, vai no horário do treino e vai voltar. Ai, mas eu queria, mas não queria nada. Queria, mas não quer mais. Não, a gente precisa se posicionar com Deus. Não é dizer não porque eu não quero, não porque eu não gosto, não porque isso não agrada ao coração do Senhor. Eu imagino que todo aquele povo naquele tempo andava nos próprios desejos do seu coração. Mas a Bíblia é clara em dizer que um homem íntegro e justo andava com Deus. É diferente de conhecer a Deus.
Mas andar com Deus exige da gente uma posição, exige da gente uma decisão clara. Eu vou andar com Deus, independente do cenário. Muita gente hoje quer andar com Deus até a página 2. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Ai, não. Pastor, olha, eu estava até aqui, caminhando com o Senhor, mas tudo começou a dar errado. Ai, pastor, eu escolhi deixar o Senhor de lado, porque é melhor ter paz. Toda vez que eu vou para a igreja, eu brigo com meu marido. Ei, não negligencie a sua fé. Andar com Deus vai exigir de você uma posição, vai exigir de você escolhas conscientes. A gente vê o tempo todo acontecendo. Em nome de Jesus, aqui em Nova Iguaçu não acontece não, só lá em Caxias que acontecem essas coisas. As pessoas abrindo mão de andar com Deus porque preferem ter paz. Que paz é essa? Ai, pastor, eu não vou mais não vou servir mais não, porque toda vez que eu tenho que sair de casa mais cedo, ai, é um desgaste. Abrindo mão de andar com Deus. Se Noé tivesse aberto mão de andar com Deus, nem ele, nem a sua família. Noé não abriu mão de andar com Deus. O problema é que a gente abre mão de andar com Deus por qualquer coisa. Eu preciso ter convicção de que andar com Deus vai me custar tudo, mas vai me fazer ganhar tudo. O que tem de mais importante na nossa vida é a nossa família. E se a gente não se posicionar com Deus, nós vamos ver, assim como aquele povo que viveu as suas próprias vontades, vendo a porta da arca se fechar, vendo o dilúvio descer e vendo que eles fizeram uma má escolha. Ei, irmão, se você pode escolher alguma coisa essa noite, escolha andar com Deus. Diante de andar com Deus, nós vemos a mão do Senhor estendida sobre as nossas famílias. Eu creio que em nome de Jesus, se tem alguém ainda na sua família que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador, diante do seu posicionamento, a mão do Senhor vai estar estendida sobre a sua casa e o Senhor vai salvar a sua família. Quando o juízo do Senhor chegar sobre essa geração, porque ele vai chegar, o seu posicionamento em andar com Deus vai fazer a diferença. Não abre mão de andar com Deus por nenhuma convicção desse mundo. O mundo vai te apresentar muitos outros motivos para que você escolha os outros motivos e não o Senhor. Mas tenha uma convicção de que o Senhor é a sua melhor escolha. Mas em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com a história de Noé para salvar nossa família? Nós precisamos nos preocupar em ouvir de verdade as orientações de Deus. Porque nos versos 14, 15 e 16 vai dizer que Deus, ele vai passando para Noé todas as orientações para que Noé pudesse fazer o barco. Não foi assim? Fazer a arca, construir a arca. Mas sabe o que é interessante? É que Deus dá as orientações para Noé e Noé ficou lá trabalhando, as coisas acontecendo, a vida foi seguindo. A vida não parou para ficar só assistindo Noé fazendo a arca, não foi? Noé trabalhando, fazendo. E estava chovendo esse tempo? Estava chovendo? E aí Noé, ouvindo Deus, olha, você vai construir a arca com madeira de cipreste, você vai fazer com 130 e poucos metros, você vai fazer com um vão de 45 centímetros, vai cobrir de piche. E esse homem está trabalhando, ferrenhamente. Ouviu as orientações de Deus e fez exatamente como Deus mandou que ele fizesse. O que aconteceu no final? A família de Noé foi salva. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente não quer ouvir o que Deus quer falar. Quer seguir pela metade. Nós somos uma geração extremamente imediatistas. Nós somos aqueles que falam assim, Senhor, me responde. Aí o Senhor não responde e fala, então o Senhor não respondeu, então é isso aí. Vou me movimentar, vou fazer, vou empreender. Nós temos dificuldade de ouvir. Você quer ver? Às vezes tem gente aqui que ora pra caramba, que gosta de orar, acorda às 3. Mas qual é o momento do dia que você ora e fala assim, Senhor, a partir de agora eu vou aqui ficar só aguardando o Senhor falar comigo. O Senhor pode ficar 30 dias fazendo você esperar, mas você tira um tempo para ouvir o Senhor?
Já reparou que a gente só fala, a gente pede, a gente chega diante do Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa outra aqui, Senhor, a gente só fala, é um monólogo, né? A gente fica falando, e a gente não ouve. Queridos, sabe o que eu percebo? Que às vezes as pessoas de outras religiões, elas ensinam muitas coisas pra gente. Você sabia disso? Pastor, como é que você pode falar isso? As pessoas servem ao Deus falso, mas eles ensinam algumas coisas pra gente. Sabe por quê? Você já percebeu uma pessoa que pratica lá o hinduísmo? Ela vai lá pro Rio Ganges, ela vai tomar banho de água podre. Por quê? Porque lá eles vão dizer que a purificação deles é tomando banho no rio mais podre do mundo. Você está tomando banho no Rio Ganges, tem uma arcada dentária de alguém que foi morto e está lá os pedaços dele lá. Você sabia disso? Aí você vai no candomblé. No candomblé, a entidade fala para a pessoa raspar a cabeça, tomar banho de sangue e comer carne de bicho. A pessoa faz. Sabe por quê? Porque ela está ouvindo um demônio falar e ela está obedecendo. Nós temos o grande eu sou falando conosco que nós não obedecemos. Já perceberam isso? Às vezes a gente é enganado demais. Por quê? Porque a gente se move pelo que a gente quer fazer e não pelo que Deus orientou. Esse é o nosso problema. E aí, tem muito cristão vivendo o caminho de frustração. Pastor, mas eu sou dizimista e a minha vida está toda errada. Pastor, mas eu vou todo domingo para a igreja e a minha vida não anda. Pastor, mas eu estou lá servindo no Kids e está tudo dando errado na minha vida. Claro, porque você se tornou um religioso, mas você não tem relacionamento com Deus. O grande problema é esse. É que a gente precisa ouvir o que Deus quer falar. E a gente tem aprendido isso, né? Como que a gente tem vontade de fazer algumas coisas, mas a gente ora e fala assim, a gente só vai se movimentar quando Deus falar. Sabe o que tem acontecido? A gente tem parado. A gente viveu isso Enquanto agora. Deus não fala, né? A gente tem uma filha de 8 anos, a Larinha, e ela está com uma deficiência de crescimento. E a gente tem muito conhecido, né? Que a gente, inclusive, tem um conhecido que trabalha num determinado setor que é de liberação de medicação de alto custo. E a gente deu entrada na farmácia popular para que a Lara pudesse ter acesso a uma medicação de alto custo. E, em primeiro lugar, o que a gente pensou? Vamos falar com ela. Vamos falar com ela, a gente vai dar entrada e ela vai ajudar a gente. E a orientação do Senhor para a gente é, vocês não vão falar com ninguém. E a gente não foi lá, achou que ia ser tudo muito fácil, demos entrada na medicação e a resposta foi negado. Mas, Senhor, o Senhor falou que não era para a gente falar. E, com certeza, no primeiro momento, o nosso pensamento foi, negou, a gente já ficou quieto. E agora? A gente faz o quê? Pede ajuda. E o Senhor, mais uma vez, deu uma orientação clara. Vocês não vão falar com ninguém. Gente, a gente tinha tantos meios de pular o processo e fazer conforme a nossa própria vontade. Porque quanto antes a Lara começasse a tomar essa medicação, era melhor para ela, era melhor para a gente. Mas a gente decidiu ouvir o Senhor. E num dia, diante de um cenário completamente inesperado, a resposta do Senhor foi sim. Eu saí de lá, daquela farmácia lotada, com toda a medicação da Lara para 1 mês. Nós não precisamos de ninguém, nós precisamos do Senhor. Nós recebemos direção do homem e a gente segue. Não pode avançar o sinal, não pode chegar atrasado no trabalho. Mas assim como o Jobert bem disse, o grande eu sou, disse pra gente, não vai falar com ninguém. A gente não precisava de ninguém influente, nós temos o Senhor. E diante de um cenário onde era mais fácil se movimentar pela nossa própria vontade, nós fizemos como Noé, fizemos exatamente como o Senhor tinha ordenado. É fácil? Não. As dificuldades, quando batem a porta, nosso primeiro pensamento é tentar fazer do nosso jeito. Mas o nosso jeito não é o melhor jeito. O Senhor foi criador do céu e da terra. Ele sabe fazer muito melhor do que a gente. Mas a gente não confia. A gente até canta que confia. Mas na hora que a dificuldade bate na porta... Olha o que Jesus falou em Mateus 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Vamos repetir. Mateus 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Já podia terminar aqui o sermão, sim ou não? Vocês entenderam o que Jesus está dizendo aqui? A gente precisa ouvir o Senhor
para que Ele nos direcione para melhor. Os melhores movimentos são deles, amém? Mas para a gente dele. finalizar, o que nós podemos aprender com essa história de Noé para salvar a nossa família? Amém? Seja obediente, mesmo quando não entendemos os planos de Deus. Gente, eu fico pensando que os estudiosos vão dizer que um pouco entre 100 anos, mais ou menos, foi o que levou para a arca ser construída. E eu imagino Noé passando lá com as madeiras, cumprindo as instruções que Deus deu, olhando para o céu falando, Senhor, nenhuma nuvem, nem uma gotinha de chuva. E aí eu já imagino como era a mulher, né? Ai, olha, Deus te deu essa instrução aí, mas nada de chuva. Não é melhor a gente parar, não? Não é melhor a gente cuidar das coisas da nossa família, não? Mas Noé foi obediente, mesmo sem entender. A gente canta, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mas será que a gente confia mesmo? Será que mesmo sem entender, nós continuamos confiando que o Senhor é o provedor das nossas vidas? Será que mesmo sem entender, nós confiamos que Deus vai salvar a nossa família? Talvez tenham pessoas aqui que estão olhando para o cenário da sua casa, vendo os seus filhos corrompidos, os seus cônjuges distante do Senhor, e talvez possam olhar e falar assim, não está valendo a pena. É melhor a gente seguir outro caminho, mas o Senhor, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor essa noite, te dizendo, ei, seja obediente, faça exatamente como a minha instrução. E a instrução do Senhor é, não desista, permaneça. Mesmo sem entender, permaneça. Parece que diante de um cenário difícil, diante de um dia mau, desistir é mais fácil do que permanecer. Mas não se posicionar também é posicionamento. Diante de uma dificuldade, diante de um cenário caótico, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Noé escolheu, mesmo diante de um cenário desafiador, obedecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele fez exatamente como o Senhor orientou. Tem orientações que o Senhor já deu para a sua vida, para que você possa fazer conforme Ele mandou, para alcançar a sua casa, mas exige de você deixar o seu orgulho de lado, deixar com que a sua razão vá para o bolso do outro, e você não faz. Senhor, mas se eu fizer isso, eu vou estar dizendo para Ele que Ele tem razão. Ei, não estamos num duelo. Eu quero que minha família seja salva, eu não quero morrer com razão, eu quero que eles morram com o Senhor. Qual a escolha que você faz hoje? Qual é a escolha que você faz hoje? Diante do cenário da sua casa, qual é a sua escolha? Será que você escolhe tomar a direção que o Senhor já deu para a sua casa? Será que você precisa se posicionar com os seus filhos? Será que você precisa se posicionar com a sua família? Bebida na minha casa não. Ah, mas você é chata. Eu vou levar só uma cervejinha. Na minha casa não. A minha casa é um lugar de adoração ao Senhor e bebida na minha casa não. Ah, então eu não vou, que pena. Mas eu escolho a direção que o Senhor me deu. A minha casa é do Senhor. Bebida não. Se posiciona. Ande com Deus. Seja aquilo que o Senhor te deu de direção. Às vezes o Senhor vai dar direções que são difíceis. Pra gente, nesse cenário da Larinha, era muito mais fácil usar o nosso campo de influência. Mas nós escolhemos ser obediente a Deus. Pastora, foi mais fácil? Não. Diante do não, o nosso coração chegou assim a pensar em não ser tão obediente. Mas é engraçado que quando um pensa em desistir, o outro fala, não foi isso que o Senhor mandou a gente fazer. Caminhe com gente que vai te lembrar do propósito, vai te lembrar de ser obediente. Seja obediente, mesmo sem entender. Às vezes Deus vai mandar você fazer coisas que o seu coração duvida. Pastor Luciano Subirá conta que ele estava com o pai dele quando ele era muito criança numa estrada.
e um calor, o carro não tinha ar-condicionado. E o pai dele falou assim, fecha os vidros. Aí a mãe dele, mas por quê? Ele, não sei, Deus mandou. Eles meio que sem entender, no automático, fecham o vidro, eles passam por um enxame de abelhas, e as abelhas batendo no vidro. E ele olha assim para a esposa dele, o Luciano Subirá fala que ele muito pequeno, o pai dele vira para ele e fala assim, filho, mesmo sem entender, seja obediente. Seja obediente. E ele disse que nunca mais esqueceu disso. Se eles passam naquele enxame de abelhas, as abelhas teriam entrado no carro. E a ordem do Senhor não fazia o menor sentido, estava um calor. E a ordem do Senhor foi, feche os vidros. Eu imagino que 5 minutos que eles perdessem questionando. Mas por quê? Para quê? Tá calor. 5 minutos seriam suficientes para que aquele enxame de abelha invadisse o carro. Mas a obediência, ela é imediata. Feche os vidros. Eles fecharam. E viram o cuidado de Deus com a vida deles. Sejam obedientes. Cumpram imediatamente, exatamente como o Senhor te ordenou. Qual foi a direção que o Senhor deu para sua casa que você tem negligenciado? Qual é a direção que o Senhor tem dado para sua família que você tem negligenciado? Seja obediente. Ouça o Senhor. Pai, mas eu não estou entendendo. Deus, me lembra que eu não preciso entender, eu preciso confiar. Eu confio em Ti, mesmo sem entender. Declare esse louvor até que ele seja uma verdade no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê direção claras para salvar a sua família. Para concluir, eu quero te contar uma história. Eu tive num trabalho social lá no Jardim Gramacho. Quem conhece o Jardim Gramacho aqui? Nós moramos lá. E não é no lixão da mãe Lucinda. É. E aí nós fizemos um trabalho lá e uma pessoa me parou. Ela com um filho, né? Ela parou e veio conversar comigo. Falou assim, pastor, eu tive uma experiência com Deus muito extraordinária. Por que eu quero te contar essa história? Porque talvez você entrou por essas portas e você veio ouvir sobre família, mas você não acredita mais na sua família. Talvez alguns casais até entraram aqui pensando em se separar. Talvez algumas pessoas aqui entraram pensando em desistir dos filhos, mas a palavra de Deus é não desista. Amém. Essa mulher, ela veio contar para mim que ela tem 25 filhos. E ela estava lá para pegar uma cesta básica. E essa mulher contou para mim que ela viveu o pior cenário que um ser humano poderia viver. Ela experimentou do pior que alguém poderia experimentar. Ela falou que foi usuária de drogas ao ponto dela se tornar moradora de rua, com 25 filhos em casa abandonado. E essa mulher, eu perguntei para ela, quais drogas que você usava? Ela falou, todas. Todas, sem distinção, todas. Me apresentavam algo, eu mandava para dentro. E aí um belo dia ela tem uma overdose, cataram ela, jogaram ela no carro e levaram ela para o hospital. Ela estava morrendo. Ela falou que quando ela chega no hospital, os médicos olharam para ela e falaram assim, essa daqui não tem como. E ela falou que, assim, naqueles 5 segundos de consciência que ela teve, ela falou que tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de realmente orar ao Senhor e falar para o Senhor assim, Pai, se o Senhor me salvar, eu vou ser uma serva tua e eu vou salvar minha família. E ela falou que só fez essa oração. Sabe o que aconteceu? Deus sondou o coração dela. E essa mulher, ela foi salva. E ela me contou esses dias, pastor, dos 25 filhos, 24 moram comigo ainda. Pastor, eu saí daquele hospital liberta das drogas, eu não sinto vontade mais de usar droga. E agora eu tenho uma profissão, pastor. Agora eu sou pedreira. Inclusive eu estou muito feliz, sabe por quê? Eu consegui botar piso no meu banheiro inteiro. Meu banheiro está todo cheio de piso lá, bonitinho. Eu estou cuidando dos meus filhos, porque eu sei que Deus me tirou da lama para que eu pudesse salvar minha família. Eu não sei qual é a tua realidade. Mas o mesmo Deus que tirou aquela mulher da lama pode tirar você também hoje. O mesmo Deus que tirou aquela família da lama pode tirar a sua hoje. Aliás, pode não, Ele vai tirar em nome de Jesus.
Você precisa acreditar. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui porque está com o microfone, é fácil falar. Não, não é não. É difícil ter relacionamento, é difícil. São pessoas diferentes, criadas de formas diferentes. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo porque Jesus chegou. Não é fácil. Mas se Deus te trouxe aqui, você pode ter certeza que é plano dele salvar a sua família. E ele vai te usar para isso. Ele vai usar você. Ah, pastor, ele vai usar o pastor Rubem. Não, ele vai usar você. Ah, ele vai usar a pastora Vanessa. Pastor Josué vai falar, ele vai ouvir. Não, é você. O chamado de Deus para você é pessoal e intransferível. É teu. É teu. Você é o responsável. Pastor, está jogando uma carga sobre minha vida? Não, eu estou te alertando e te dizendo que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele quer salvar sua família e tudo começa em você. Você quer salvar sua família de verdade? Você se posiciona hoje para viver isso? Pastor, me posiciona. Então, se você se posiciona como atalaia do Senhor, como um sacerdote, como uma mulher de Deus que vai batalhar pela sua família, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Amém. Se você se posiciona hoje, eu não abro mão, pastor, de ser essa pessoa que vai salvar minha família, que através de mim, Deus vai salvar minha família. Então sai do seu lugar e vem aqui. E nós vamos orar por você. Amém, Jesus.